A partida entre Inter e Juventude, marcada para amanhã, quarta-feira, 9h30 da noite no estádio Beira-Rio, deve ser adiada pela CBF. Nesse vídeo, eu te trago todos os detalhes e bastidores por trás desta decisão, que envolveu uma terça-feira caótica nos bastidores da equipe da Serra Gaúcha e também do Internacional. A gente fala sobre como isso pode ajudar o Internacional dentro de campo, o gol de Ener Valencia no treinamento e a possibilidade dele e do meia Alan Patrick integrarem a delegação na próxima partida colorada. E também o relato emocionante do atacante equatoriano do Inter depois da eliminação colorada na semifinal da Libertadores do ano passado. Eu te trago todos os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente traz os detalhes e tudo que de mais importante aconteceu na vida do Internacional nesta terça-feira, dia 30 de abril de 2024. Antes, não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações por aqui, e é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO. KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS para tu ganhar 20% de free bet no teu primeiro depósito, tá certo? Rapaziada, bora lá falar do Internacional, e eu quero começar pela principal informação do dia, tá? O jogo de amanhã entre Inter e Juventude, que ainda está, no momento que eu tô gravando esse vídeo, 8h50 da noite, marcado pela CBF para as 9h30 da noite no estádio Beira-Rio. Esse jogo deverá ser adiado por conta das fortes chuvas aqui em todo o estado do Rio Grande do Sul. E isso, inclusive, influenciou nas logísticas para a partida de amanhã. O Juventude, adversário do Internacional amanhã no Beira-Rio, desceria da Serra Gaúcha hoje, terça-feira, dia 30 de abril de 2024, à 1h30 da tarde. E essa saída foi adiada por conta das fortes chuvas em todo o estado do Rio Grande do Sul e principalmente nos principais acessos para a chegada da delegação de Caxias em Porto Alegre. O Juventude acabou saindo 4 horas depois. O grupo de jogadores do Roger Machado ficou concentrado em um hotel em Caxias do Sul e iniciaram o deslocamento por volta das 5h30 da tarde. Quando eles iniciam esse deslocamento, estava tudo certo, mas quando eles estão passando por Teutônia, era uma viagem já maior que, geralmente, Caxias-Porto Alegre, de ônibus ou carro, a gente leva 2 horas, 2h30, eles já levariam quase 4 horas, fizeram um contorno muito grande para chegar em Porto Alegre. E quando eles estariam passando Teutônia, houve um problema, a queda de uma barreira entre Boa Vista do Sul e Teutônia, e por conta disso, a delegação do Juventude teve que dar meia volta e, no caso, retornar para Caxias do Sul. Só aí já crescia a possibilidade do adiamento do jogo de amanhã. Antes ainda, um pouco antes, minutos antes disso, o chefe da Casa Militar e também coordenador estadual de Proteção e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, o coronel Luciano Chaves Boeira, tô lendo aqui o nome para não errar, tá? Ele enviou um ofício ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, solicitando o adiamento do jogo de amanhã entre Inter e Juventude, solicitando esse adiamento por conta de todo o esforço que as forças de segurança estavam realizando aqui no Rio Grande do Sul para, obviamente, salvar vidas nessas áreas que envolveriam também esses deslocamentos de Inter e Juventude. Também aqui em Porto Alegre, a gente sabe que muitas pessoas tiveram diversos e estão tendo diversos problemas relacionados a isso, então já havia sido solicitado o adiamento do jogo. O Inter nunca se opôs a esse adiamento. O Inter entendeu que o mais importante era a segurança pública, pelo que me garantiram pessoas do Internacional. E aí veio a informação, pouco antes, minutos antes de eu começar a gravar esse vídeo, de que a CBF já confirmou para Inter e Juventude que o jogo de amanhã deve ser adiado, tá? Nas próximas horas, a CBF deve confirmar o adiamento do jogo. Ainda sem data para ser realizado. Mas o monstro sagrado Paulo Pires, plantão esportivo da Rádio Bandeirantes, me ajudou e lembrou que tem uma data disponível pela CBF, que seria o dia 10 de maio, uma sexta-feira. E aí o Inter não jogaria amanhã, jogaria no sábado, dia 4 de maio, contra o Cruzeiro, 9 da noite lá em Belo Horizonte, no Mineirão pelo Brasileirão. Jogaria na terça na Bolívia contra o Real Tomayapo, não afetaria a logística, porém 3 dias depois jogaria contra o Juventude pela Copa do Brasil.
seria tirar um jogo de 3 dias antes contra o Cruzeiro para colocar 3 dias depois do jogo contra o Tomayapo pela Copa Sul-Americana, seria na outra sexta, dia 10. 3 dias antes de um jogo entre Inter e Juventude pelo Campeonato Brasileiro. Essa possibilidade ainda é só uma possibilidade. A CBF ainda não confirma a data, mas seria sim uma data disponível no calendário da CBF, tá? Gente, o jogo deve ser adiado, deve ser confirmado esse adiamento da partida. Isso, de certa forma, se não no âmbito físico, mas também de alguns retornos, poderia ser bom para o Internacional. Claro, eu estou colocando dentro das 4 linhas, envolvendo futebol. Obviamente, a situação das chuvas, eu aqui me solidarizo, o canal Lucas Dias Repórter se solidariza com todas as pessoas que estão perdendo casas, enfim, a gente sabe como é uma situação complicada das chuvas aqui no Rio Grande do Sul, no ano passado e no ano retrasado foi da mesma forma, e eu quero aqui colocar dentro de campo para que fique claro para todos vocês, tá? Dentro de campo, o Inter pode ter um certo benefício com isso. Por quê? Alan Patrick e Ener Valencia poderiam ser novidades nos relacionados do Inter para o jogo de amanhã contra o Juventude. O jogo vai ser adiado, então isso não deve acontecer. Os dois ainda estão na fase de transição física, não estão 100%, mas estão treinando normalmente com os demais. E aí o Inter tinha, quem sabe, um prazo extraoficial, nada confirmado, que eles pudessem voltar contra o Tomayapo lá na Bolívia pela Copa Sul-Americana. Voltando contra o Tomayapo, poderiam voltar na Copa do Brasil, que seria o jogo seguinte, se for confirmado para o dia 10 de maio, contra o Juventude, pro jogo de ida no Beira-Rio pela terceira fase, aliás, da Copa do Brasil. O Alan Patrick e o Ener Valencia hoje treinaram normalmente. Pela informação que eu tenho, eles fizeram toda a atividade com o restante do grupo. Inclusive, teve esse gol aí do Ener Valencia, que foi bastante explorado nas redes sociais do Internacional. O atacante equatoriano recuperado da contusão no pé direito, já trabalhando com bola, sem mais utilizar aquela bota imobilizadora que ele estava utilizando recentemente. O Alan Patrick recuperado da lesão muscular na coxa, mas ainda é transição física. Quando eu falo transição física, não é se recuperar das lesões, senão eles nem estariam trabalhando no campo. É a transição para trabalhos com bolas e trabalhos com bola e trabalhos físicos. É isso que eles estão realizando neste momento, tá certo? Bom, o jogo não vai acontecer amanhã entre Inter e Juventude, mas o Inter pode ter esse benefício de, quem sabe, no jogo, sendo dia 10 de maio ou depois disso, ter aí o Alan Patrick e o Ener Valencia e até, quem sabe, o Arangues, que tá no DM ainda se recuperando de lesão do tornozelo. O Johan, que é reserva, é uma incógnita, e o Wanderson ainda mais um mês e meio de recuperação, tá certo? Gente, eu quero falar pra gente fechar esse vídeo de uma manifestação bem emocionante do atacante do Internacional, Ener Valencia, que eu citei há pouco. Ontem foi ao ar uma entrevista do projeto 4D Sports, que é do Lucas Leiva, ex-volante do Grêmio, Rafael Sobis, bicampeão de Libertadores pelo Internacional, ídolo do torcedor colorado e também do clube, e a jornalista Mauri Dornelles. E nesse projeto, a principal entrevista até o momento, e que foi divulgada ontem, no YouTube lá do 4D Sports, vocês podem procurar e achar essa entrevista, foi com o Ener Valencia, atacante do Internacional. E ele falou bastante sobre o Internacional, mas principalmente sobre a sua vida, sobre o Ener Valencia, o dia a dia do Ener Valencia, percepções dele sobre o futebol, e não foi uma entrevista que nos seus mais de 40 minutos focou tanto nessa sua trajetória até o momento no Internacional. Mas no que ele falou do Inter, ele elogiou muito o trabalho da direção na formação de um grande grupo, na visão dele, Ener Valencia, para a disputa dos campeonatos nessa temporada 2024, e o Ener Valencia trouxe uma fala e um relato muito emocionante sobre a eliminação na semifinal da Libertadores do ano passado contra o Fluminense no estádio Beira-Rio, em que ele foi talvez o grande vilão, porque ele perdeu inúmeras oportunidades claras de marcar o gol e classificar o Inter para a final, para a grande final, que foi em jogo único da Copa Libertadores do ano passado. E o Ener Valencia disse que para ele não tem explicação o que aconteceu naquela noite contra o Fluminense, que se perguntar para qualquer um, o Inter foi muito superior, o nível do Inter em relação ao Fluminense era muito superior naquele momento da temporada, naquela semifinal de Libertadores, e que ele não sabe como ele perdeu aquelas oportunidades, principalmente ele cita a oportunidade de cabeça que ele teve, um cruzamento do Alan Patrick numa cobrança de falta, que ele sozinho no meio da área, de frente para o Fábio, goleiro do Fluminense, de frente para a goleira, acaba cabeceando para fora. Ele disse que aquilo tocou muito ele, que ele chorou muito de impotência
porque ele não sabia o que fazer e que ele sabia que ele tinha tido a oportunidade de levar o Inter para uma final de Libertadores. E ele ainda passou pelo antidoping depois do jogo, ele foi escolhido pela Conmebol e ele disse que ele demorou para fazer xixi, que ele estava ainda muito processando o que estava acontecendo ali e aquela eliminação do Inter, e que como ele demorou muito para urinar e fazer o teste antidoping, quando ele foi pro vestiário, geralmente os jogadores do Inter esperam os jogadores que vão fazer o doping nas partidas, já tinha passado mais de 2 horas, então os jogadores já não tinham mais esperado ele. E que ele entrou no vestiário e estava completamente vazio, ele sentou no lugar que ele fica e seguiu chorando e seguiu muito abalado por conta da eliminação do Inter na semifinal da Libertadores do ano passado. Recomendo muito vocês assistirem essa entrevista do 4D Sports, Rafael Sobis, ídolo do Internacional, ex-jogador do clube, conversando com o atacante colorado Ener Valencia, tá certo? Não te esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações para aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.